A derrota de ontem frente à equipe do Vasco da Gama traz alguns ingredientes preocupantes em relação ao vestiário colorado. E um jogador titular traz a informação de que há sim descontentamento do grupo de jogadores com algumas escolhas do técnico Eduardo Cudê e também seu gerenciamento de grupo, sobretudo em relação a jovens atletas. Tem lateral direito que está se despedindo, tem lateral esquerdo que pode sair, tem outro lateral esquerdo que interessa ao Internacional. Vou te informar também as novidades em relação ao regresso de René, o René que passou aí no hospital. A gente vai informar como é que está o lateral esquerdo, se tem chance dele jogar nos próximos dias. E ainda uma novidade a respeito de Ener Valencia. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo que é muito importante, manda aí teu comentário também para dar aquela engajada no vídeo, assiste até o final e ativa o sino das notificações para te não perder nenhum conteúdo aqui do canal do Lucas Fontes. A gente tem live às 10 horas da manhã, live às 3 horas da tarde e esse conteúdo diário para te informar tudo a respeito do noticiário do Internacional. Vamos lá? Tem lateral direito que está se despedindo do Internacional. Fala o Diogo Malho, lateral direito espanhol, que chegou o ano passado, na metade do ano, vindo, inclusive, sob uma indicação do técnico Eduardo Cudê. Ele jogava lá no Celta de Vigo e foi treinado pelo técnico argentino Eduardo Cudê. Chegou, na verdade, no finalzinho do ano passado, né, para ser um reserva ali do Fabrício Bustos. Em alguns momentos até foi titular, chegou a ser escolhido para jogar tanto na zaga, na Libertadores, como lá para lateral, para deixar o Fabrício Bustos no banco. Mas já em 2024 ele perdeu um espaço em relação ao Fabrício Bustos, que retomou a sua confiança na lateral direita, ficou como reserva. Tem um contrato com o Inter ainda até o final deste mês, só que preferiu voltar para a Espanha. Ele disse que é um pedido da sua família pediu seu regresso lá para a Espanha. Existem alguns problemas pessoais que ainda estão em torno também do lateral direito Hugo Mário. Daqui a 3 dias ele tem aquele julgamento em que ele está envolvido num suposto caso de assédio com uma mascote lá no futebol espanhol. Então ele vai para a Espanha para resolver sua vida, apesar de ainda ter um contrato até o final do mês. Ele conversou com a direção colorada que o liberou para sair do Internacional. Inclusive o Magrão trouxe um bastidor de que teve uma conversa com o Hugo Malho para tentar convencê-lo a ficar no Internacional, algo que ele não aceitou, ele estava irredutível, e segundo ele, inclusive, o Hugo Malho garantiu, porque o Magrão pediu, e ele garantiu que não vai para nenhum clube brasileiro, ele vai realmente voltar para o futebol espanhol, e que se ele voltar para o futebol brasileiro, ele voltaria para o Internacional. Ele deu essa palavra para o Magrão. Então tá de saída o Hugo Malho, lateral direito. E o Bernabéu, viu? Tem uma notícia hoje muito importante vinda da Argentina, tá? Que é do Matias Martínez, da Rádio La Red, dando conta de que o Independiente tem interesse pelo Alexandre Bernabéu, lateral esquerdo do Internacional, que só jogou uma partida contra o Real Tomayapo, quase entrou no jogo contra o Fluminense, mas acabou não entrando. O técnico Eduardo Cudê não utiliza ele, aparentemente não gosta dele. Ele tem contrato de empréstimo até o final do ano, mas ele pertence ao Celtic. Só que o que acontece? O jogador vê com bons olhos essa saída do Internacional para voltar ao seu país de origem, lá na Argentina, para jogar no Independiente. E existe um gatilho contratual que do dia 1º de agosto até o dia 7 de agosto ele pode sair do Internacional se ele quiser e se o Inter concordar. Tá? Então, apesar dele ter esse contrato de empréstimo, existe ali um espaço entre o dia 1º e o dia 7 de agosto, que se o Inter concordar e quiser que o jogador saia e o jogador também querer, ele pode sair. Claro, o Independiente vai fazer essa negociação com o clube que ele pertence, né? O clube que detém o seu passe, que é o Celtic lá da Escócia. Mas aparentemente já existem conversas, já existem conversas, e o próprio Celtic quer que o Bernabéu vá para um clube em que ele jogue. E o jogador também vê com bons olhos, então existe até uma confiança, uma boa perspectiva, tá, do jogador de que isto vai acontecer e ele vai para o Independiente da Argentina. Tá? Mas aí o Inter precisaria contratar um lateral esquerdo para ser reserva do René, apesar de que o Robert joga ali na lateral esquerda, não fez uma boa partida ontem, mas tem a confiança do técnico Eduardo Cudê para jogar ali. E pensando nisso, o Inter está consultando, tá, o jogador Christian Borja,
tá? Ele é colombiano, tem 32 anos, 31, perdão. Ele está livre no mercado porque ele estava lá no Braga de Portugal. Ele estava lá desde 2021. Tá? É um jogador que tem boa habilidade, ele tem boa antecipação, né, em relação a fazer desarmes e tudo mais. Ele já jogou no Sporting também de Portugal e já teve algumas presenças constantes na seleção colombiana. Só que ele interessa também ao Corinthians e ao São Paulo, tá? Esses dois clubes também têm interesse pelo Christian Borja. Vamos ver se vai ter um leilão aí, se vai ter uma disputa por esse lateral esquerdo. Mas é um jogador que está na mira aí do Internacional. E nos próximos dias a gente vai apurar mais a respeito se avançou esse interesse e tudo mais, tá? E o René, vamos lá. O René ontem teve um choque, né, que foi bastante impactante para quem estava lá no estádio Beira-Rio, principalmente para quem viu pela TV, porque a gente lá das tribunas, a gente não tinha uma real noção do que estava acontecendo com o René, né? Depois ficou a ambulância na frente, a gente não pôde ter a real noção. Para quem viu na TV ficou mais assustado porque deu para ver realmente como é que ficou o rosto dele ali e tudo mais. Ele foi para o hospital, né? Hospital Mãe de Deus. É importante dizer também que no momento ele já havia ficado consciente, saiu do estádio Beira-Rio já consciente, só que passou essa noite em observação lá no Hospital Mãe de Deus e ele saiu do jogo sob o protocolo de concussão, tá? Que é o seguinte, ele não pode atuar pelos próximos 5 dias. Tá? Então ele está fora do jogo contra o Juventude. Nem se ele tivesse recuperado, nem se ele quisesse, como ele saiu sob protocolo de concussão, ele não pode jogar nos próximos 5 dias. Então ele está fora do jogo contra o Juventude. Mas ele postou uma foto tanto no hospital ontem como hoje de manhã junto à sua família, porque ele já está junto à sua família, se mostrando bem. A imagem é forte, é impactante, né? Parece até que tem um galo ali na cabeça dele. Enfim, dá até uma agonia ver essa foto, mas ele está bem, não corre perigo e graças a Deus não houve nada de mais grave com o René. O que acontece realmente é que ele está fora do jogo contra o Juventude, deve jogar o Robert Renan a princípio. Beleza? E o Ener Valencia, hein? O Ener Valencia hoje voltou aos treinamentos, o Inter inclusive postou nas suas redes sociais uma imagem do Ener Valencia já no CT da morada dos Quero-Queros, ele que estava na Copa América, foi eliminado na última partida contra a Argentina, nas quartas de final da Copa América, regressou a Porto Alegre no sábado, mas como era a véspera de jogo, o Inter achou melhor não colocá-lo no jogo contra o Vasco da Gama, ele fez até algumas avaliações clínicas para ver como é que estava o seu grau de cansaço e tudo mais, mas ele já está à disposição do técnico Eduardo Cudê, treinou hoje, inclusive deve iniciar o jogo na quarta-feira contra o Juventude. É um reforço que o Inter tem, o Ener Valencia, que foi eliminado da Copa América, o Inter que ainda não tem Rocher e Borré até o final da competição, porque os dois estão na semifinal, e se eles forem eliminados na semifinal, também jogarão a decisão do terceiro, então eles voltam só no início da próxima semana, mas a notícia do Ener Valencia regressando aos treinos empolga o torcedor. Eu vi que alguns torcedores estão meio na bronca com o Ener Valencia, perdeu pênalti lá no Equador, tem gente que diz que ele é fracassado, que pipoca em jogo grande, mas faz falta o Ener Valencia. Faz falta o Ener Valencia, pelo menos na minha opinião, e está à disposição do técnico Eduardo Cudê para esse próximo jogo. Deixei para o final em relação à informação da revista Colorada, dando conta de que um jogador importante, tá, do elenco colorado, um jogador titular, em contato exclusivo com o pessoal da revista Colorada, que é muito bem informado, que traz as informações em primeira mão e que eles têm as fontes, a gente sabe que eles têm fontes importantes dentro do vestiário do Internacional, e este jogador traz um relato que é preocupante em relação à gestão de grupo do técnico Eduardo Cudê, tá? Essa informação, essa matéria vem com o título que é o seguinte, tá? O jogador revela a insatisfação do elenco com o Cudê e afirma que o treinador está sendo ofensivo com jovens da base. No corpo da matéria diz que o grupo está insatisfeito com as decisões do técnico Eduardo Cudê em relação a escolher o time, né, ou revelar o time que vai jogar apenas no dia da partida, né? Segundo a revista Colorada, esta seria uma medida para evitar os vazamentos de escalações que aconteciam
né? E o que o técnico Eduardo Cudê não gostava, e que isto está irritando o elenco colorado, porque, enfim, os jogadores não sabem se vão começar o jogo. Há relatos de que no jogo contra o Vitória, o time que começou nem treinou juntos, e isso teria irritado o elenco colorado. E mais, tá? Esse jogador também traz relatos de um descontentamento do grupo em relação à forma que o técnico Eduardo Cudê trata os jovens, né? E alguns jogadores foram citados, né, nesse tratamento do técnico Eduardo Cudê. Um deles foi o Matheus Dias, que jogou mal contra o Vitória, que, segundo essa informação, Matheus Dias sofreu críticas duras no vestiário lá em Salvador, tá? Outro jogador, forma ríspida, foi cobrado de forma ríspida, essa foi a palavra, tá? Gustavo Prado contra o Fluminense. O Eduardo Cudê teria feito cobranças excessivas, tá? Em relação ao Gustavo Prado na beira do campo, né? Gritando e enchendo o saco do Gustavo Prado na beira do campo. E isso teria tirado a concentração do Gustavo Prado durante a partida. E ontem o Lucas Drummond, que foi alvo de reclamações por parte do técnico Eduardo Cudê quando ele esteve em campo, e até trouxe surpresa a saída do Lucas Drummond e essa notícia de que ele reclamou muito do Lucas Drummond porque ele fez boa partida e é um guri, né, tal, pode oscilar, e mesmo que ele tivesse feito uma má partida, o que eu não concordo, mas que esse tratamento com os jovens da base tem incomodado o elenco. A gente sabe que os jogadores são corporativistas, o Jair Vink até trouxe esse relato hoje no Baldassi Sunset Show, e isso está trazendo um descontentamento de forma geral no grupo de jogadores do Internacional. Vamos ver como é que nos próximos dias o Eduardo Cudê vai contornar, né, este problema de vestiário que está acontecendo, porque é um relato de um jogador titular informando para uma revista importante, que é a Revista Colorada, que traz informações importantes, impactantes em primeira mão, e isso veio à tona. Eu quero que você curta o vídeo, se inscreva no canal, peço isso de novo e comente o que vocês acharam a respeito de todas essas informações. O Café com Fontes amanhã às 10 horas e eu espero vocês. Tchau!